Nessa aula veremos sobre um node muito importante dentro do PCG, que é o Difference. Ele é extremamente útil quando você precisa fazer uma coisa parar de nascer em cima da outra. Na prática, ele serve para subtrair pontos de um conjunto com base em outro conjunto de pontos. Vamos entender. Para os exemplos, tenho esse mesmo gráfico do template da floresta simples. Basicamente, o Difference subtrai espacialmente um conjunto de pontos de outro. Ele remove do fluxo principal todos os pontos que ocupam a mesma área de um segundo conjunto, gerando como resultado a diferença entre os dois. Como podemos ver na hierarquia do template, as árvores são geradas primeiro sem nenhuma condição. Depois vêm as rochas. Nesse caso, utiliza a informação dos pontos das árvores para não gerar rochas no mesmo local. E depois vem a grama, que já pega essas informações. Com essa diferença, só vai gerar grama onde não tem árvore nem rochas. Bem simples e muito eficaz. E essa seria a primeira situação de uso, poder controlar a hierarquia no próprio conjunto. Mas a partir daqui, você pode começar a ir além, porque essa mesma lógica não serve só para evitar sobreposição. Ela serve para organizar todo o comportamento do seu cenário. Por exemplo, eu tenho esse volume com minha floresta e quero estender essa floresta em volta dessa vila. Uma das formas de fazer isso seria adicionar um volume de PCG para o mapa. Para o formato, vou colocar cilindro e ajustar o tamanho assim. Vou só ativar para ver o volume melhor. Agora, para fazer o gráfico do PCG reconhecer esse volume em específico, vamos utilizar uma tag. Basta ir nos detalhes do volume, na seção de tag, adicionar uma, nomear e copiar ela. Agora podemos ir no gráfico e buscar por Get Volume Data. Se debugar, vemos que está reconhecendo o próprio volume. Para resolver, vamos aqui nas opções de filtros e coloco para buscar por todos os atores e que tenham a tag, só colar. Agora sim, facilmente conseguimos a referência do volume e seu espaço, podendo até conectar esse dado concreto diretamente na diferença dos nodes. O que é importante de saber? O node aceita várias informações ao mesmo tempo. Falta só remover as árvores. Mas é do mesmo jeito. Vou usar o Difference e remover as árvores do espaço do volume. Perfeito. É assim que você pode continuar adicionando camadas e camadas de conteúdo, tendo esse controle da hierarquia sobre qual mesh é para ser gerado primeiro. Se não atualizar, você pode sempre vir no gráfico e clicar no botão para forçar gerar novamente. Simples e fácil. Ferramentas como essa podem economizar bastante tempo de desenvolvimento. Para finalizar, vamos para o melhor exemplo, que é utilizando splines. Digamos que o objetivo agora seja criar um rio ou um caminho de água por dentro dessa floresta, tipo cortando ela como se fosse a entrada da vila. Para isso, vou utilizar o próprio sistema de água da Unreal. Para poder usar, precisa ativar o plugin em Edit, Plugins, Water System e ativar. Após reiniciar, já poderia vir aqui na seção de adicionar conteúdo e procurar por Water para encontrar as opções. Nesse exemplo, vou utilizar o rio, é só arrastar para a cena. Esse sistema de água já vem integrado com o Landscape.
pode ajustar a altura e profundidade que automaticamente o terreno irá adequar. E isso é perfeito para o PCG. Com a spline do rio dentro do volume com o gráfico, não precisamos de uma tag. Podemos ir no gráfico e buscar por Get Spline Data. Em filtro, buscar por todos os atores. E na seleção, definir que seja por classe. E definir a classe como Water Body River. Assim, também é uma forma de obter referência das coisas. Vou debugar. E agora vou definir o espaço que o rio vai ocupar. Vou pegar o Spline Sampler. Ajustar o debug para absoluto. Colocar por uma distância. Distância de 600. E agora vou modificar as dimensões desses cubos com os Bounds Modifier. No modo defino para a escala, estender 6 para a esquerda e 6 para a direita. E para baixo 200 e para cima 200. Dessa forma eu consigo o formato do percurso. Só ajustar conforme o seu. E então posso simplesmente plugar também nos nodes de diferença para remover os meshes de dentro do rio. Qualquer coisa é só elevar o valor do limite no eixo Z para garantir o espaço. E sim, é fácil assim e abre muitas possibilidades. Mas a lógica central é essa. Sempre que você tiver dois fluxos diferentes dentro do PCG e quiser que um deles remova o espaço do outro, o difference é o node que você vai usar. Faça experimentos. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio, deixe a sua curtida e até a próxima aula. Valeu!